pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Francesco Jansen. Se vocês ainda não são inscritos, faça a sua inscrição, ative o sininho para vocês receberem novas notificações quando chegarem novos vídeos e deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda a gente bastante, beleza? Hoje nós iremos falar sobre pecado. Existe um grande jargão cristão popular que diz assim: não existe pecadinho nem pecadão. Será mesmo que isso é verdade? Fique conosco até o final e juntos vamos destrinchar esse jargão. Quando nós analisamos de um modo natural a questão de erro, de pecado, de delito, de transgressões, nós temos um sistema judicial que é responsável por analisar os tipos de crimes. E para um juiz, nunca que todo delito ele é igual, tudo é crime e pronto e acabou. Não. Porque ele sabe que cada tipo de delito existe um tipo de mal que você infligiu à sociedade, que você infligiu para as outras pessoas. E cabe a ele definir qual é a pena que cada pessoa, baseado no tipo de crime que ela cometeu, essa pessoa irá pagar por isso. Por quê? Porque isso se chama justiça. Se ela pegou uma caneta, existe um tipo de delito. Por quê? Porque ela cometeu um mal para uma pessoa. Existe uma sentença para isso. Mas para uma pessoa que comete um assassinato e tira a vida de um outro, existe um outro tipo de consequência para aquilo. Porque é necessário julgar de um modo mais equalitário, de um modo mais justo. Em 1 João 3,4, ali está a definição de pecado. Ali está escrito o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Uma das muitas definições de pecado na Bíblia hebraica, nós temos a palavra het. Het significa pecar, falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa, errar o alvo ou o caminho correto do dever, errar a marca ou perder a marca. Um exemplo de texto está em Gênesis 31:36, que diz assim: Jacó pergunta a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado, het, cometi para que você me persiga furiosamente? Essa está na Nova Versão Internacional. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, het, que tão furiosamente me tens perseguido? Então, observe que aqui nós encontramos essa palavra het. Porém, uma outra palavra para definir um outro tipo de pecado também se encontra no mesmo texto, que é a palavra pechar, que ela significa uma rebelião do tipo contra Deus. Porque aqui na NVI diz o seguinte: qual foi o meu crime? Aqui é pecha. E na Almeida Corrigida diz qual é a minha transgressão. Foi traduzido como transgressão. É pecha do mesmo jeito. E tem como definição mais simples: pecado, crime, delito e negligência. O pecado de rebelião ele é tão grave que em 1 Samuel 15:23 é dito que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, o mal que produz
de alguém que está praticando a feitiçaria é o mesmo mal produzido por alguém que está fazendo uma rebelião. Segundo o entendimento bíblico e hebraico, existem 3 níveis que uma pessoa comete um tipo de pecado. O primeiro é Bemezid, que é intencionalmente. O segundo é Beshogeg, acidentalmente. E o terceiro é Tinok Shenishba, que é por ausência de conhecimento. Veja bem, havia 2 sacrifícios obrigatórios na Torá. O primeiro foi a oferta pelo pecado. O propósito da oferta pelo pecado era expiar o pecado e purificar da corrupção. Havia 5 elementos possíveis de um sacrifício pelo pecado: um novilho, um bode, uma cabra, uma pomba ou 1/10 de efa de farinha. O tipo de animal dependia da identidade e situação financeira do doador. Uma cabra, por exemplo, era uma oferta pelo pecado para a pessoa comum. A farinha fina era o sacrifício de pessoas pobres. Um touro jovem era oferecido pelo sumo sacerdote e a congregação como um todo, e assim por diante. Cada um desses sacrifícios tinha instruções específicas sobre o que fazer com o sangue do animal durante a cerimônia. As porções gordurosas e o lóbulo do fígado e dos rins eram dados a Deus, ou seja, eram queimados. O resto do animal era totalmente queimado no altar, e as cinzas ou eram jogadas fora do acampamento, como expiação pelo sumo sacerdote e pela congregação, ou devoradas dentro do pátio do tabernáculo. O outro sacrifício obrigatório era a oferta pela culpa, e esse sacrifício era exclusivamente um novilho. A oferta pela culpa era dada como expiação pelos pecados não intencionais que exigiam reembolso a uma parte ofendida, e também como uma purificação de pecados profanos ou doenças físicas. Novamente, as porções de gordura, os rins e o fígado eram oferecidos a Deus, e o restante do novilho tinha que ser comido dentro do corte do tabernáculo. Então aqui nós entendemos que para cada tipo de pecado existe um tipo de remissão. E nem todo tipo de pecado era perdoado com um derramamento de sangue. Observe que os pobres, bastava que ele oferecia a farinha e os pecados eram perdoados da mesma forma. Porque existe um pensamento equivocado que, uma vez que ele foi dito em algo específico, pessoas tornaram isso algo como majoritário, que precisa ter esse derramamento para ter a remissão de pecados. E nem sempre é assim. Como eu acabei de mostrar, que bastava o pobre dar uma farinha que tinha remissão dos pecados dele. Davi, por exemplo, também quando ele cometia pecados, o que ele fazia? Ele ia lá oferecer um sacrifício para remissão? Não. Ele rasgava suas vestes em sinal de humilhação, caía em prantos, chorava, pedia perdão e ele era perdoado. Além das 3 categorias bases que eu falei, que era Bemezid, Beshogeg, Tinok Shenishba, que é intencional, acidental e por ausência de conhecimento, que alguém pode cometer um pecado, também existem outras 3, digamos, subcategorias, que é o pecado entre o homem e Deus, que essas transgressões são aquelas que envolvem algum ato de desafio para Deus,
seja não seguir os mandamentos ou algum tipo de apostasia. A gente tem também o pecado entre o homem e o seu próximo, como por exemplo um assassinato. E a gente tem também um pecado do homem para com ele próprio, um pecado que afeta somente a ele próprio. Por exemplo, quando ele se alimenta quando ele se alimenta mal, podemos dizer assim. Ele está fazendo um pecado contra Deus? Não. Está fazendo um pecado contra o próximo? Não. Mas ele está errando contra o corpo dele mesmo. Quando ele coloca alimentos que, podemos dizer assim, que nem deveriam ser constatados como alimentos. Então, nitidamente, quando Davi pranteava, pedia por perdão, e ele era perdoado, assim como diversas pessoas, que Deus vinha, trazia um veredito, trazia um decreto, a depender da reação e do coração da pessoa, esse decreto era mudado. E muitas das vezes as pessoas eram perdoadas. Então, nitidamente a gente percebe que não é o sangue que faz a remissão dos pecados em si, podemos dizer assim. Veja o que diz em Isaías 11:1. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios, queimados de carneiro e de gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. E ainda em Hebreus 10:4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Veja, isso é totalmente diferente de um sangue divino, né? Aqui nós estamos falando de sangue de animais. Aqui nós estamos falando sobre essa purificação que acontecia no sistema levítico, entendeu? Então, se não era aquele sangue, como está escrito aqui em Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, se não é o sangue dos animais que removia pecados, o que era que removia pecados? Quem removia pecados era o próprio Deus, mediante o coração. Por que que Abel teve a sua oferta aceita e Caim não? Ambos ofereceram sacrifícios. O que é que faz Deus perdoar? É o coração do homem. Então, naquele sistema sacrificial, que o homem estava levando o holocausto, que estava acontecendo o derramamento de sangue, fazendo todo aquele sistema levítico, era para educar o homem, para que chegasse a consciência dele e que ele tomasse por identificação e por consciência, que pesasse no seu coração que aquilo que ele fazia desagradava a Deus. E ele produzisse do interior dele sinais de arrependimento, que ele produzisse um arrependimento genuíno, a qual esse é o que Deus olha, vem e perdoa. Uma outra palavra no hebraico para descrever pecado se chama avon, e que não tem nada a ver com esse creme que você conhece. Avon, do hebraico, significa pecado de perversão ou iniquidade. Só que esse tipo de pecado, essa iniquidade, melhor dizendo, não é pecados esporádicos que você comete uma vez na vida, ou que você comete acidentalmente, que você cometeu em um dia, você não comete em outro, mas não. Essa iniquidade é uma raiz de pecados. É algo que já está no seu DNA.
e que repetidas vezes você luta para retirar esse pecado da sua alma, para retirar ele do seu DNA, mas ele continua lá alojado. E vira e mexe, você acaba cometendo esse pecado. Isso não é um pecado simples, porque ele está no seu DNA. Ele é uma iniquidade. Não é difícil, melhor dizendo, não é tão comum quanto os outros, é um pouco mais complicado de se livrar desse pecado, todavia é totalmente possível. Nós temos esse exemplo, onde a gente vai encontrar Avon, essa palavra, lá em Êxodo 25, que diz assim: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Eterno teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade. Você lembra que eu falei sobre DNA? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A gente também tem em Êxodo 34, versículo 7, que diz que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade, que visita essa iniquidade, novamente sobre DNA, e está falando da mesma coisa, né? Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Algumas pessoas acham que pecado é somente não incorrer naquilo que desagrada a Deus. Outras pessoas acham que para não cair em pecado é somente fazer aquilo que não desagrada a Deus e cumprir com suas obrigações religiosas. Entretanto, todavia, o pecado ele está para além disso. Por exemplo, não consultar o Senhor ou não buscar o Senhor é um pecado também. A gente tem o exemplo de Asa, rei de Judá, que ficou doente, não consultou não consultou o Senhor, consultou apenas os médicos e morreu. Essa não foi a primeira vez que Asa não consultou o Senhor e que pagou pelas consequências. Eu vou ler um trecho de uma outra vez, uma vez anterior, que ele não consultou o Senhor e o que aconteceu. Está em 2 Crônicas 16, diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasá, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasá, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Irom, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasá soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras, e a madeira que Baasá estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Agora observe. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor,
o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Ou seja, não consultar o Senhor é um erro. Não importa se você é sábio, não importa se você sabe como fazer algo, não importa se você domina aquilo que foi proposto para você fazer. Não consultar o Senhor daquilo que deve ser feito é um grande equívoco que produz uma consequência absurda. E isso para aqueles que têm intimidade com Deus, obviamente. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais próximo, mais relacionamento você tem com o Criador, mais perto é para você cometer um erro, para você cometer um pecado. Porque, nesse caso, os pecados transcendem aqueles que estão claramente descritos na Bíblia. Às vezes o que é um pecado para você pode não ser para o outro. Não porque aquilo em si é um pecado. Não, não é. Mas Deus fala para você não fazer aquilo. Fala para você não agir daquela forma. Por mais que não seja uma forma indecente, uma forma incoerente e imoral. Mas ele te pede algumas coisas como amigo. Então você não pecou contra a divindade, contra a eternidade, mas você pecou contra o seu amigo. Então, nesse caso, é muito mais grave, porque você pecou contra a intimidade. Então é isso, pessoal. E aí, existe pecadinho e pecadão? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários do vídeo. Abraço, até uma próxima.